Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Ok. Sempre tem uma pergunta assim, né? De amor. Eu gosto desse culto por isso. Eu gosto de casar o povo. Mas vou ler a outra primeiro. Só duas, não vou ler muitas, não tenho tempo. Alguém está perguntando: pastor, é errado ou pecado eu orar para Deus me levar? Levar para onde? Depende. Eu entendo, está querendo morrer? Que coisa, o outro está querendo viver e você está querendo morrer, né? Por que você está querendo morrer? Veja, Paulo desejou ir, mas ele já tinha ido, ele teve uma experiência de arrebatamento, né? Foi até o terceiro céu e voltou, viu coisas inefáveis, indizíveis, e ele dizia: eu preferia estar lá do que aqui, porque eu já fui lá e já vi, mas por bem de vocês eu vou ficar, para a edificação da igreja. É totalmente diferente. Mas se você está pedindo para Deus te levar porque você desesperou da vida, porque você não vê mais razão para viver, você está frustrada, decepcionada, né? Talvez você chegou atrasado, mas foi o que eu falei aqui mais cedo. A Bíblia fala que você vai encontrar graça no meio do deserto e vai ser atraída pela benignidade de Deus. A vontade de Deus para você não é uma vida que não tem razão para viver. Jesus veio para trazer vida abundante, vida que nós temos prazer de viver, vida que faz sentido, que dá razão. Então, eu sei que muitas pessoas, elas pensam, você sabe, muitas pessoas se matam, se suicidam, procurando paz, não é assim? As pessoas dizem: fulano descansou quando ele morre, né? É relativo, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Na verdade, a morte é um demônio, e muitas pessoas que se lançam na morte, elas pulam no colo do diabo. Estão achando que vão encontrar a paz, encontrar uma tormenta muito pior para o resto da eternidade. Agora, nós que somos salvos, não, a morte não existe para nós, porque Jesus já venceu a morte. Amém? Quantos dizem amém? Nós já passamos da morte para a vida, encontramos a Deus. Então, nós não temos razão de querer partir, a não ser como foi a experiência de Paulo. Por quê? Porque seja lá o que você está passando, Deus tem um propósito na sua vida. Então, quem quer morrer antes de cumprir o propósito, está negando a vontade de Deus. Então, nesse aspecto é errado. Nesse aspecto, eu diria até que é pecado, sim. Querer morrer, negar o propósito de Deus, na verdade é justiça própria. Talvez é o estágio mais avançado de alguém que está com dó de si mesmo e está tentando chamar a atenção. Mas não é assim que você vai atrair o braço de Deus para você. Você vai atrair o braço de Deus pela fé. É quando você levanta: Senhor, o Senhor sabe que eu estou com vontade de morrer, que eu estou desesperado da vida e eu não quero mais viver, mas eu sei que eu estou errado, isso é justiça própria, porque eu tenho um Deus todo-poderoso, que me ama, que me amou eternamente, que tem me atraído com benignidade, que pode todas as coisas, o Deus do impossível. E eu creio que o Senhor pode me tirar dessa situação, restaurar a minha alegria, porque na sua destra há abundância de alegria, me dá vontade de viver novamente, para que eu cumpra os meus dias, que eu cumpra o seu propósito na minha vida. Faça na minha vida. Uau, essa pessoa vai ver o braço de Deus agir. Então, não queira partir antes da hora. Cumpra o que Deus tem para você. E acredite em mim, Deus tem pensamentos bons para você. Deus tem dias maravilhosos para você. Talvez você não está experimentando ainda, mas você vai provar. E hoje eu quero te dar uma chave disso, né?
na palavra, daqui a pouco. E agora vamos à porta da esperança. Pastor Naor, no culto pela manhã, uma moça mandou um bilhete para o pastor Aloísio, que estava com dificuldades de encontrar um corte, pois nunca havia se relacionado. O pastor Aloísio até falou que ela não encontrava, porque ela se achava maravilhosa demais. Eu sou um irmão da rede do pastor Micael e tenho interesse nessa irmã maravilhosa. Está resolvido. Está aqui o telefone. O telefone dele está aqui. Então, eu não sei quem é a irmã, mas se a irmã estava me ouvindo, deve ser de sua rede também, né? Imagina. Me procure que eu passo o telefone dele. Vai que ele é um maravilhoso também. Vai casar a Mulher Maravilha com o Homem Fantástico. Maravilha das maravilhas. Ok. E a última pergunta é: a irmã está pedindo para eu dar uma dica para os irmãos terem mais atitude. Será que não foi ela? Vai ver que foi ela, né? E ele está tendo atitude. Olha, ele mandou um bilhete para mim, dizendo que topa. Está vendo como é que são as coisas? Uma irmã está pedindo atitude. Olha a atitude desse irmão, ele é ousado. Ele falou: pois pode dizer para ela que aqui tem um homem maravilhoso que quer ela. E deixou o telefone. Eu sei que não é fácil, né, irmãos? Casamento é realmente um desafio. Eu brinco com os irmãos para descontrair. Eu sei que é uma crise e você deve encarar o casamento, ou achar alguém para se relacionar e se casar, em oração em primeiro lugar, porque casar sem a direção de Deus é muito complicado, né? Depois sofre muito. E ainda que se você se casou, não tem essa história. Muitas pessoas querem separar, elas me procuram e falam: pastor, é que eu casei errado. Eu falo: agora vai ficar certo, porque Deus vai transformar. Mas é possível que alguém case de maneira inadequada, equivocada? Mas Deus vai mudar isso, porque agora você está casado e a aliança foi feita. Porém, se você é solteiro, avalie antes, tenha calma, não se desespere, ore, porque o casamento pode ser o céu, mas pode também ser o inferno. Então, avalie no seu coração e tenha a certeza que Deus... Quantos irmãos acham que Deus é poderoso para trazer um marido ou uma esposa? Claro que é. Olha o que a Bíblia diz: aquele que não negou, presta atenção que eu vou te falar, aquele que não negou o próprio filho, antes por todos nós o entregou. Vou parafrasear: porventura não me dará um casamento? Olha o argumento: eu não te neguei meu filho, vou te negar um marido, vou te negar uma mulher de Deus maravilhosa. O marido não precisa ser maravilhoso, sendo rico, cheio de espírito, tá bom, né, irmãs? Aleluia. Ok. Deus vai dar um marido para as irmãs e uma esposa para os irmãos. Eu creio que os homens de Deus aqui dessa igreja têm atitude, sim. Você está enganada. Deus não vai te dar nada que você não honra. Honre os homens dessa igreja, Deus vai dar ele para você. Fale bem deles. Fala: não, esses homens aqui na videira, os homens têm atitude, sim. Claro que tem. Nós fazemos mais de 200 casamentos por ano. Como é que não tem atitude? Tem sim. Talvez a sua atitude possa estar errada, né? Mas leia o meu livro. Por que algumas pessoas conseguem casar e outras não? Segundo a Bíblia, eu vou te ensinar princípios. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6,
verso 25. Mateus 6, 25. Olha o que a palavra de Deus diz. Por isso, amém? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu sei que todos nós estamos aprendendo a viver a graça na prática. Muitos irmãos têm entendido a graça, têm compreendido, mas muitos nos mandam perguntas e falam: pastor, mas eu ainda não tenho conseguido praticar a graça em algumas áreas da minha vida. E eu entendo que você está realmente aprendendo, porque muito tempo você viveu debaixo da lei, e por isso você tem tido essa dificuldade de realmente experimentar a graça de Deus. E eu quero ensinar e te ajudar a avançar. E a grande questão que você precisa começar a entender é que todas as vezes que você está preocupado com algum problema, alguma situação que você está vivendo, o diabo coloca um botão bem grande em cima daquele problema. Aquela preocupação é um botão para ele apertar e roubar a sua paz e a sua fé. Então, todas as vezes que você está preocupado, ele joga aquela preocupação de que você não vai conseguir casar, de que você não vai conseguir passar no vestibular, de que você não vai conseguir arrumar um emprego, de que essa briga entre o seu pai e a sua mãe não vai se resolver, ou que o seu filho ou seu irmão que está desviado não vai voltar, ou que essa doença pode levar à morte, não sei. São muitas coisas. E todas as vezes que você está preocupado, esse botão é apertado pelo inimigo, e você entra em desespero, fica angustiada, e a sua fé vai embora. Você não consegue, o seu dia estraga, você perde o sono. Por quê? Porque ele aperta esse botão para afetar a sua vida. A sua preocupação com os seus problemas, eles dificultam o favor de Deus de ser liberado na sua vida, para resolver os seus problemas. Muitos irmãos estão dizendo, ele pergunta para mim: pastor, por que não está funcionando? Onde está o problema? Porque não está na Bíblia, não está na palavra. O problema está com você não conseguir descansar, não está conseguindo viver sem preocupação. E todas as vezes que você preocupa, você dificulta o fluir do favor de Deus. Então, imagine que você está passando por uma situação de, sei lá, a maioria de vocês são jovens, ou você está estudando para passar no Enem, ou está procurando um emprego, ou um marido, um casamento, uma esposa, mas você não está conseguindo. Você está preocupado, ou está chegando o dia, você não sabe se vai dar certo, e você começa a ficar angustiado, mas quanto mais preocupado você fica, menos você consegue gravar o que você está estudando, mais branco dá na sua mente, ou na hora que você aproxima da pessoa que você está interessado, você perde ali a estribeira, não, você perde o jeito, fica sem graça. Ah, pastor, eu não sei. Pois é, porque a preocupação faz isso. O que fazer então, pastor? Você tem que aprender a entregar o problema para Deus.
É que eu falei agora há pouco da pessoa que quer ir para o céu. Outra palavra para suicídio. Está querendo orar para Deus levar. Não, presta atenção. Seja honesto com Deus. Fala tudo que está no seu coração. Conta para Ele seus medos. Fala que você não está dando conta de entregar. Fala, Deus, eu preciso entregar porque eu estou preocupado. Por que você está preocupado? Você está preocupado porque você tem que resolver. Mas se eu te disser que tem um Pai que ama você, e que é todo poderoso, autossuficiente, sabe tudo, pode tudo, conhece tudo, é capaz de tudo, e nada lhe resiste, e ele chega para você e fala, por que você está preocupado? Ah, é porque eu não sei se eu vou conseguir resolver isso. E ele diz para você, me dá aqui que eu vou resolver para você. Já viu, crianças às vezes estão ali aprendendo, né? E ela está lá diante de um problema de matemática simples para um adulto, mas ela começa a chorar, eu não sei matemática, meu Deus, como diz, eu vou tomar bomba. E o pai chega e fala, por que você está chorando? Ah, porque eu não sei. Aí você fala, mas eu sei, e eu vou te ensinar, calma. Ela já, porque alguém maior vai resolver para ela. Eu quero dizer, tem alguém, eu quero te dar o primeiro argumento para você não preocupar. Sabe qual que é o primeiro argumento que eu quero te dar? A mão de Deus é maior que a sua mão. Entrega para Ele. O que você está passando? Qual que é o seu problema? É medo? É depressão? É angústia? É falta de dinheiro? É dívida? É doença? É problema na sua casa com seus pais ou com seu marido? A mão de Deus é maior que a sua. Ela pode resolver coisas que você não é capaz de resolver. Quanto menos você se preocupar, mais você vai ver a mão de Deus agindo. Seja o que for, seja que área for, você talvez vai aprender, vai demorar um pouquinho para aprender a entregar. Mas acredite em mim, o Senhor está ensinando você. E hoje eu creio que você vai aprender mais um pouco, que vai avançar. E vai viver sem essa preocupação que muitas vezes paralisa você. Paralisa os irmãos. O medo paralisa. O medo de que as coisas não vão dar certo. O medo das maldições. O medo de tantas ameaças. Tantos pensamentos. Eles paralisam você. Eles te impedem de ver a bênção e o fluir de Deus acontecendo. Quando você destrava isso, quando você entrega, você vai começar a ver o fluir de Deus. Você sabe, Deus pode cuidar de qualquer área das nossas vidas que nós estamos preocupados. E eu só sei com certeza de que a sua preocupação não ajuda em nada. Nada. A palavra, eu não sei se você tem esse conhecimento, a palavra preocupação, ela vem do inglês antigo. Worgan, da onde depois vem worry. E sabe qual que é o significado? Estrangular. Estrangular. Quem está preocupado, está se sentindo estrangulado. Você já viu quando você está, dependendo da situação de estresse que você está passando, o nível de ansiedade sobe muito, você percebeu que falta ar? Você fala, o que foi, irmão, que você está respirando tão fundo assim? Estou com falta de ar. E aí que você fica com falta de ar, aí você fica angustiado porque está com falta, né? Já está faltando ar porque está estressado. Aí começa a faltar ar, você fala, meu Deus, vou morrer com falta de ar. Aí estressa mais, aí o ar diminui mais ainda. Aí você desespera. Aí começa a mão, começa. Você fala, meu Deus, estou tendo um derrame. É sério, você está rindo, mas existem níveis de estresse que a pessoa começa a ter sintomas terríveis no seu corpo. E a hora que você relaxa, passa. Mas, como você não sabe, você vai ficando mais desesperado ainda. Muitas vezes o diabo, eu senti coisas deitado, o diabo falava, vou te matar, vai ter um infarto aqui. Você nunca sentiu isso? Não, só eu. Oh Deus, os irmãos são uma benção. Não tem luta. Mas sabe, quando eu era mais novo, eu ficava apavorado. Quando eu à medida que você vai aprendendo, eu não levanto mais para fazer guerra espiritual. Guerra carnal? Não.
eu apenas digo: Senhor, olha aí, o diabo que quer me matar de infarto aqui. Às vezes está naquela dor no peito. Um dia eu senti uma dor tão terrível no meu peito, começou a descer para o meu braço, falei: esse negócio é infarto. Eu fui no médico, ele fez os exames e falou: não, você começou a fazer musculação agora? Eu falei: comecei, foi dor muscular. Falei: nossa, mas ela deu no peito e desceu para o braço, doutor, que seta maligna. Mas sei lá o que é. Eu apenas digo: Senhor, o Senhor é maior do que a morte. O Senhor venceu a morte. Lá em Hebreus 2,14, o Senhor diz que pela sua morte, o Senhor destruiu aquele que tem o poder de matar, a saber, Satanás, e livrou a todos que pelo pavor da morte estavam escravizados por toda a vida. Eu vou descansar com dor no peito ou sem dor no peito. O Senhor é o meu médico, eu estou coberto com teu sangue. Aleluia. Ah, pastor, é tão fácil assim? Não, de fato não é. Eu tenho que às vezes repetir isso algumas vezes, assim, em fé. Mas o descanso vem à medida que você determina. Mas quanto mais você preocupa, menos você vê. Você vai percebendo esse estrangular, né? Eu não sei o que te preocupa hoje. Como eu disse, pode ser uma dívida, um casamento, ou uma vontade de casar, um emprego, uma cura. Mas eu pergunto para você: a sua preocupação te curou? A sua preocupação fez você passar no Enem? A sua preocupação arrumou um casamento? Resolveu o problema na sua casa? Não. A sua preocupação não ajuda em nada. Ela não tem poder. Ficar preocupado não tem poder para resolver as coisas. Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 27. Tem pessoas que estão preocupadas porque cometeram um erro no passado, e você vive com medo desse erro aparecer e te atormentar de novo. Mas a sua preocupação não vai impedir nada. A Bíblia diz: qual de vós, por ansioso ou por preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual pessoa que, porque está preocupado, pode resolver alguma coisa? Nada. Pelo contrário, no meio da preocupação, você não é capaz de pensar, você não é capaz de agir. Eu garanto a você que você não está vendo muito fruto na área com a qual você está preocupado, porque você se preocupou em vez de colocar na mão de Deus. É por isso que você não está vendo. Por quê, pastor? Porque a graça de Deus, e aqui eu te dou um primeiro princípio, ela só flui nas áreas em que você não está preocupado. Olha o que diz Zacarias capítulo 4, verso 1. Zacarias 4, 1. Vamos ler. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Então você vai imaginar essa cena do candelabro com 7 hastes, né, aponta para a glória de Deus, é de ouro. E a Bíblia fala que tinha uma vasilha de azeite, que jogava azeite sobre este candelabro e descia por tubos, 7 tubos que saíam dele. Na Bíblia, nada é por acaso. O azeite na Bíblia fala do Espírito Santo. E 7 é um número completo. A Bíblia está falando que pela graça de Deus, pela vida da igreja, por Cristo, existe o suprimento completo do azeite de Deus para cada área da sua vida. 7 significa isso. Sobre a sua vida financeira, tem um tubo de azeite fluindo. Sobre a sua vida emocional, sentimental, tem um tubo de azeite fluindo. Sobre a sua saúde, tem um tubo de azeite fluindo. É o azeite divino, santo, em cada área da sua vida, flui dali. É o poder de Deus para trazer soluções. Por que em algumas áreas você não está vendo o suprimento
de Deus. Você não está vendo a resposta, porque você está pegando o tubo e apertando ele com a sua preocupação. Quando você preocupa, você segura na sua mão. Quando você segura, ou seja, você está tentando resolver por si mesmo. Por isso você está preocupado, porque você não sabe se é capaz de resolver. Você não sabe a resposta, você não sabe se vai conseguir. Você está preocupado. Você sabe, eu me converti, então eu estava apaixonado pela Marília. Jovem, solteiro, mas eu não sabia se ela queria. E eu estava com muito medo dela não querer, porque é muito ruim tomar fora. E eu sempre ensino os rapazes, nessa igreja, homem nenhum precisa tomar fora. Fala comigo que eu te ensino. Eu já tenho ensinado, ouça as palavras, leia os livros. Mas aí eu estava preocupado com isso. Então não fluía, porque eu estava segurando esse tubo. Mas eu orei, eu entreguei. Eu me lembro um dia que eu entreguei a Marília para Deus. Foi duro, porque eu não sabia se Ele ia me dar. Eu entreguei, chorei, literalmente eu entreguei, porque eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu quero, mas eu não sei se ela de fato é a mulher para mim. Então eu vou entregar, porque eu nem sei se ela quer. E eu chorei muito, entreguei para Deus naquele dia, senti realmente. E eu falei: então eu não vou fazer mais nada, eu não vou atrás dela. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, foi o que eu fiz, mas não significa que é o meu, que é o exemplo. Deus pode te mandar fazer outra coisa. No meu caso, eu descansei. Não é que eu não estava conversando com ela, nada mais, mas eu resolvi aquilo e falei. E eu era novo na fé, né, criança ainda, então eu fazia coisas que não é exemplo, é coisa de criança, mas Deus lida com criança também, não é maravilhoso? Eu falei: eu não vou, eu tinha uma empresa, eu falei: se o senhor tem essa mulher para mim, o senhor vai trazer ela aqui. Poderoso isso, né? Sabia nem se ela queria, meu Deus do céu. Mas a Marília, nós tínhamos sido amigos, e ela sabia que eu era novo convertido. Irmãos, nunca, já tinha 6 meses na igreja. A Marília conta que um dia ela saiu do emprego, do nada, deu um estalo na cabeça dela: vou lá visitar o Naor para ver como ele está. Não estava pensando em nada comigo, não, estava interessada em mim, não. Pelo menos ela fala. Ela simplesmente deu aquela coisa: passa lá só para ver como ele está. Mas eu tinha orado, eu tinha entregado. A hora que eu chego no meu trabalho e eu vejo o carro da Marília, eu gelei inteirinho. Eu tinha acabado de conversar isso com o meu discipulador, e ele estava me dando uma exortação, porque ele dizia: você não quer falar com ela porque você é orgulhoso. Eu falei: não, mas eu já orei, eu já falei, já entreguei para Deus, e falei para Deus que se Ele levar ela lá, eu falo para ela que eu estou interessado nela. Eu tinha acabado de falar isso para ele no almoço. Aí ele foi me deixar lá. Quando ele só olhou para mim, ela falou: olha quem está aí. Ai, Jesus, agora eu vou ter que falar. Meu Deus, mas era Deus. Mas eu era tão derrotado, mas Deus era tão bom. Eu era desses rapazes que as irmãs ficam reclamando. Não tinha muita atitude. Eu tinha atitude, mas eu estava com medo, porque você tem que entender o homem fica com medo de tomar fora. Então, eu cheguei com muito jeito, conversei, mas não tinha. E Deus falava comigo: fala. E eu falava muitas coisas, mas não falava. E Deus falava: fala, você vai falar. Sabe quando não tinha mais, estava me empurrando, eu estava para cair, assim. Aí eu falei: Marília, outra coisa, eu tenho que falar um negócio logo para você. E aí eu abri meu coração para ela. No próximo culto eu conto como foi, brincadeira. Os irmãos gostam de uma história curiosa. Curiosidade mata. Naquele dia eu falei para ela, né? Eu falei: talvez você está com dó de mim, né? Porque você está preocupada comigo, porque, né, você está com medo de eu sofrer, você está querendo relacionar com alguém. Eu estou bem, fica à vontade. Mentira, estava bem coisa nenhuma. Eu falei para ela: mas eu preciso ser honesto com você, eu estou gostando de você, e eu tenho que resolver esse negócio na minha vida. Então, se você não quer nada, fala logo, não quero, que daí eu esqueço.
E derrotar demais, né? É muita graça de Deus. Mas aí eu tomei um susto, porque ela ficou olhando para mim, e ela falou, mas eu não posso falar isso. Aí eu falei, não. Eu tomei um susto. E foi assim que nós casamos. Um dia eu conto mais detalhes. Estamos pensando em escrever um livro para contar o testemunho. Você sabe, irmãos, quando você entrega, mesmo que você tenha medo, mesmo que você não sabe fazer, como eu não sabia, era novo convertido, tão derrotado, mas o Senhor age. A mão do Senhor, ela opera. Mas porque quando você quer resolver, você aperta o tubo. Mas quando você entrega, você abre a mão. E quando você abre a mão, o favor de Deus flui. Acredite em mim. Se está faltando favor numa área da sua vida, é porque você está preocupado com essa área. Avalia comigo. Você sabe qual que é a área que você está tendo problema hoje? É a que você estava preocupado ontem. Pode olhar. O que te preocupava ontem está dando problema hoje. Por quê? Porque você está parando o favor de Deus. A preocupação é um sinal de incredulidade. Mas eu não estou aqui te falando isso para você ficar mal. Ah, então eu sou um incrédulo, ô miséria. Não é para você ficar acusado, é para você entregar. Porque a mão de Deus é maior do que a sua. A área que você está preocupado, ela está travada. O óleo não está fluindo. O poder de Deus é liberado quando nós descansamos. Diga comigo, descanso é a expressão mais poderosa da fé. Claro, quem entregou, descansou. Quem entregou, descansou. Quando você entrega para quem pode tudo, você não fica ansioso. Eu fico admirado que alguns irmãos têm mais fé no garçom do que em Deus. Porque você pede um refrigerante e não fica pensando, será que ele vai trazer? Ai meu Deus, se ele não trouxer? Ai, e se não tiver? Será que vai ter? Ai, será que ele vai lembrar de mim? Será que ele anotou meu pedido? Você fica assim lá no restaurante? Porque você crê que o garçom vai trazer. Mas se um garçom é capaz de trazer um refrigerante para você e você ficar tranquilo, quanto mais o seu pai não vai te dar o que você entregou para ele. Ele não vai se esquecer. Pastor, me dá uma base bíblica, que você é um teólogo. Ok, vamos ler Isaías 30:15, olha que versículo poderoso. Isaías capítulo 30, verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. A Bíblia está dizendo, quando você conseguir entregar, ficar tranquilo, confiar, você vai sentir força para fazer o que você tem que fazer. Em sossegar, em entregar, em descansar está a salvação. A salvação não é só do inferno, não. A salvação é de qualquer problema que você está passando. Está passando por um problema? O Senhor está te dizendo, sossega, descansa, entrega. Porque quando você entregar, a salvação para essa situação virá. Quando você tranquilizar e confiar, a força vai vir. É importante você hoje tomar decisões. Eu vou entregar essa situação nas mãos do Senhor. O problema é que você ainda não tem confiança absoluta de que Deus é bom. Mas eu falei para você hoje mais cedo, com benignidade eu te atraí. Vou te dar favor no meio do deserto. Tira da sua cabeça que Deus é mau. Deus não é mau. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Deus está pensando coisas boas para você. Ah, mas eu não mereço. É verdade, mas Ele te amou. Eternamente eu te amei. O Senhor está planejando o melhor para você.
Ah, mas eu quero é esse. É porque você não viu o outro. Cada um põe aí o que quiser nesse esse e no outro. Não é? Você não sabe. Deus tem preparado coisas maravilhosas, mas muitos irmãos têm dificuldade de entregar, porque ele fala, pastor, mas e se eu entregar? E Deus não fizer? Deus não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, é certo que se fará. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Pastor, mas eu tenho sido infiel. Eu estou até meio desviado. Não sei se existe isso. Mas olha para cá. Ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel. Diz a palavra de Deus. Ele não pode negar a si mesmo. Então não tenha medo, porque não vai falhar. Falha às vezes a nossa fé, mas não Deus. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Não existe uma batalha para eu receber? Talvez. Qual batalha? A batalha da fé. A batalha da fé é a única batalha que nós travamos. Mas preste atenção. A batalha da fé não é tentar ter fé. Porque quanto mais você tenta ter fé, menos fé você tem. Porque você fica preocupado. Então o que eu faço? Eu apenas me aproprio, apenas recebo, apenas declaro, eu creio. Pastor, e se demorar a acontecer? A Bíblia fala que se demorar a acontecer, você deve se fortalecer dando glória a Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 4, verso 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, está falando de Abraão, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Olha, irmãos, eu já contei várias vezes para vocês do meu tempo de desemprego. Demorou quase 3 anos. Para quem está precisando, é muito tempo. Eu não tinha clareza dessas coisas na época, mas de alguma maneira o Espírito Santo me guiava, porque era isso que eu fazia. Muitas vezes eu entrava para o quarto, angustiado, chorando, na presença de Deus, mas eu dizia, Senhor, eu vou glorificar o seu nome. Eu não sei por que está demorando, eu não sei por que ainda não aconteceu, mas a tua palavra é a verdade. Seja o Senhor verdadeiro e Satanás o pai da mentira. E o Senhor falou que o justo não vai mendigar o pão. Eu sou justo porque eu estou em Cristo. Eu vou comer do trabalho das minhas mãos. E o diabo falava, mas já tem 2 anos que você está falando isso. Eu dizia, mas seja Deus verdadeiro e você o pai da mentira. Glória ao teu nome, louvado seja o teu nome. Eu me fortalecia dando glória a Deus. Eu falei, Senhor, e eu vou fazer isso até morrer. Eu vou morrer declarando essa verdade, porque eu creio no Senhor. Não demorou muito tempo, parecia, mas quando eu menos esperava, a porta se abriu de uma maneira assustadora. Você sabe o que é 3 anos de desemprego e no mês seguinte está ganhando 50 salários mínimos? E sem doutorado. O fixo era meio salário, o resto era comissão. E não tinha ninguém ganhando lá isso. Isso é favor, chama favor. Não precisa ficar com inveja. O Deus que me dá, tem para todo mundo. Agora, parecia que não ia acontecer, mas à medida que eu fui glorificando o nome do Senhor, Deus abriu as portas. Deus abriu as portas, porque o favor de Deus vem, você sabe, a prosperidade, o sucesso, ele vem quando nós temos grandes ideias, novas ideias, mas elas fluem, é quando você está tranquilo, você não vai ter ideia quando você está preocupado. Então eu ficava lá trabalhando, eu era vendedor, e os colegas, todo mundo, você sabe, essa área é tensa, todo mundo ficava nervoso, preocupado, eu orava de manhã, falava, Senhor, o Senhor cuida de mim,
o mês estava acabando, não tinha, a crise estava lá, mas eu descansava em Deus. Não estou dizendo que eu sou melhor, eu fazia o que a Bíblia manda, né? A Bíblia fala fazer o quê? Esforça para descansar. Esse é o único esforço que a Bíblia manda fazer, esforçar para descansar. Então você ora, descansa, dali a pouco você preocupa de novo, aí você ora de novo, descansa de novo, aí a preocupação volta, você ora de novo. Aí assim passou com o senhor também? Pois é, aleluia, sou igual a você. Jesus não orou 3 vezes? Ou seja, orar 3 vezes é orar completamente. Mas acredite, cada vez que você descansa, Deus se entrega mais um pouco. E aí às vezes eu estava lá no momento que eu conseguia descansar em Deus, pum, me vinha uma ideia, do nada, meu Deus, olha, ninguém tinha pensado nisso, e aquilo era uma porta, e abria-se as portas para eu vender, porque quando você descansa, flui a graça, flui a sabedoria, flui as ideias. Mas pessoas angustiadas estão apagando fogo o tempo todo, não tem tempo para criar, não tem tempo para pensar. Por quê? Porque a angústia, a turbulência está tomando conta da vida dele. Mas acredite em mim, você só pode ter vida abundante quando você consegue descansar. E eu quero te falar que a obra de Deus já está concluída. Mas o Senhor me mostrou que, então, a sua graça, Ele flui nessas áreas, onde nós estamos livres da preocupação. E quando nós checamos a nossa vida, nós percebemos que ainda estamos lutando nas mesmas áreas que nós nos preocupamos. Mas nas áreas que nós não nos preocupamos, está fluindo. É só você observar, preste atenção. Olha, avalia se o que eu estou falando está errado. Na área que você está preocupado, está travado. Na área que você descansou, está fluindo. E eu estava um dia meditando num texto, Deus falou ele comigo, eu não li ele em livro nenhum, mas ele é muito tremendo. Salmo 127, olha o que diz a Bíblia. Verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Diga comigo, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Lá nesse trabalho, que foi o meu último antes de ser pastor, tinha um quadrinho de pensamentos. Qualquer pessoa podia escrever qualquer coisa lá. E um dia eu escrevi esse versículo, que eu estava meditando nele. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. E o meu chefe, depois que eu saí, foi lá e escreveu embaixo: mas tem que trabalhar. Acho que ele estava com medo de eu não trabalhar. É como um adolescente que estava todos os dias acordando 1h da tarde. E a mãe dele foi lá falar para ele: levanta, rapaz, você está dormindo até tarde, você tem que trabalhar. E ele falou: mãe, a senhora nunca leu? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então eu vou dormir muito para eu receber muito. Safado. Não é isso que a Bíblia está falando. Presta atenção. Eu sei que muitas vezes você lê esse texto da Bíblia. Eu lia isso, mas eu ficava assim pensando: mas como é isso? Deus dá enquanto dorme. Estranho. Mas um dia Deus falou comigo: onde está a chave disso aqui? Presta atenção na revelação. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Então, em primeiro lugar, a revelação é de que Deus dá para quem sabe que é amado, amém? Quantos sabem que são amados do Senhor? Não duvide disso. Talvez você não está vendo o que você está querendo, o diabo está querendo dizer que Deus esqueceu de você, mas a Bíblia diz que você é amado. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor pelo fato exclusivo de ter Cristo morrido por você na cruz. A prova do amor não é porque Ele te dá uma bênção ou deixa de dar. A prova do amor é a cruz, amém? Então você é amado. Então aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ok, então preste atenção. É uma verdade que está aqui implícita. Se Deus dá para quem dorme, se fosse literal, como o adolescente falou, o que eu tinha que fazer? Dormir. Ok?
Vamos entender o literal da coisa, você vai entender a revelação. Se Deus dá para quem dorme, então tem que dormir. Mas qual que é o problema dessa geração? Não consegue dormir. Você já viu a dificuldade de dormir? Insônia. Muitas pessoas têm problema para dormir. Muitas pessoas só conseguem dormir, inclusive com remédio. Por que não consegue dormir? Vamos ver se a Bíblia responde. Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Agora eu vou ler de outra maneira. Olha lá, em paz me deito e logo pego no sono, ok? Preocupado me deito, por isso não consigo dormir. Alguém preocupado dorme? Preocupado com a prova do Enem amanhã, preocupado com doença, preocupado com a briga dos seus pais, preocupado com a sua célula, preocupado com tanta coisa, você deita, você não consegue dormir. Por que você não consegue dormir? Porque não tem paz. Quem não tem paz não consegue dormir. Agora, por que não tem paz? Porque está preocupado, porque está segurando na sua mão. Olha o que diz a Bíblia em em Hebreus capítulo 4, verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. O que esse versículo está dizendo? Aquele que entrou no descanso de Deus, aquele que entregou para Deus, conseguiu descansar. Então qual que é a sequência? Se eu entreguei, eu descansei. Não estou preocupado, porque eu entreguei para quem pode fazer. Logo, eu tenho paz. Logo, eu durmo. Logo, eu recebo. Pastor, mas aonde que está a chave disso? A chave disso é que tudo que Deus faz, Ele faz pela fé. Eu já falei para você, Deus não dá nada porque está com dozinha de você. Deus não fica com dó de você. Porque Deus não precisa ter dó de alguém que é filho daquele que já conquistou todas as coisas. Deus só age pela fé. Não adianta você ficar lá, ninguém me ama, ninguém me entende. Não. Isso não vai, Deus não é seu pai terreno. Isso não atrai o braço de Deus. O que atrai o braço de Deus é quando você levanta em fé. Esse problema é impossível, eu não sei como resolver, mas eu tenho um Deus todo poderoso. Eu estou até com medo, mas eu não vou ficar mais com medo, porque agora eu vou passar para a mão de quem pode. E Deus levanta. O braço de Deus se move. Então preste atenção. Quem é aquele que está dormindo? É aquele que tem paz. Quem é aquele que tem paz? É o que está sem preocupação. Quem é quem está sem preocupação? É aquele que creu. A fé é a maior prova de alguém que creu. O descanso é a maior prova de alguém que acreditou. Ele creu, por isso ele ficou em paz. Está resolvido isso aí. Eu não sei como Deus vai resolver. Não é problema meu. Eu apenas entrego. Eu amo fazer pedidos impossíveis para Deus. Essa semana eu fiz 2. Não vou te contar. Só depois que chegar. Eu pedi 2 coisas que eu hoje não tenho a mínima condição de ter. Mas eu quero. Deu vontade. Eu falei para o meu pai. Como que é? Não é problema meu. Como Deus vai fazer? Não sei. Não quero saber. Mas se alguém sabe, eu quero saber. Não quero nada. Eu entreguei para Deus. Eu tive um tempo, um problema terrível, eu não conseguia resolver. Aquilo estava me preocupando, eu não conseguia dormir, estava tirando a minha paz. Eu sou como você. E eu não conseguia dormir, então eu levantava para ir orar, de madrugada. E uma noite dessas, eu falei, Deus, eu sou incapaz de resolver essa situação, eu não consigo lidar. Eu já tentei de tudo, nada resolve. Eu estou desistindo e entregando nas suas mãos agora. Estou sendo resumido, foi quase 2 horas de choro na madrugada. Não, mas eu entreguei. Naquela manhã, eu levantei,
resolvido com o que eu ia fazer. Liguei para um irmão que estava me ajudando a resolver o problema, e a hora que eu liguei para ele, eu falei: irmão, nós vamos resolver esse negócio hoje. Ele falou: pastor, não precisa mais, essa madrugada aconteceu algo que eu tenho que te contar, e já está resolvido. Eu fiquei tão chocado, exatamente, qual que eu falei: mas que hora que foi assim da madrugada? Quase que eu perguntei, porque foi incrível a maneira que Deus fez. Deus só estava esperando eu entregar. Essa semana eu conversei com um irmão, estava tão angustiado, tão preocupado. Nós conversamos, eu falei com ele, ele entendeu, ele entregou uma situação no trabalho dele. Quinta-feira eu atendi ele, quinta-feira, à tarde. E aí, hoje de manhã ele veio me procurar. Ele falou, e aí ele sabe quando a pessoa recebe, ele saiu de lá assim transformado, entendeu, entregou o problema. Ele falou: pastor, você não acredita, eu falei com você quinta de tardezinha, sexta-feira, você não acredita o que aconteceu, a porta se abriu de uma maneira que eu estou chocado. Eu falei: eu também, rápido demais, porque eu acho que o óleo estava fazendo pressão, assim, louco para fluir. Olha que ele soltou o negócio. Eu acho que tem gente aqui que Deus está com a pessoa prontinha para te casar, mas você não solta. A hora que você abrir a mão, cai no seu colo. Meu Deus, ele estava aqui, eu não estava vendo. Oh, irmãos, como Deus está querendo te abençoar. Abre a mão, entrega para Deus hoje. Entrega o seu problema para o Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado: dorme, querido. O Senhor quer te abençoar. A graça de Deus está fluindo em todas as áreas da sua vida. Ele tem graça para você andar em santidade. Ele tem graça para você frutificar, para você prosperar, para você casar, para você ter dinheiro, para você ter saúde, para você ter paz no seu coração. O Senhor tem graça fluindo. A Bíblia diz, volta lá para Mateus capítulo 6, verso 25, olha o que diz. Vou ler numa outra versão, onde está escrito ansioso. Eu vou ler na versão que fala preocupem. Ele diz: por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. Olha o verso 31. Portanto, novamente ele repete a palavra: não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Verso 34. Portanto, terceira vez, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Por 3 vezes Jesus usa, nessa Bíblia, ele usa a palavra ficar ansioso. Na outra versão, não se preocupe, 3 vezes. Olha para cá, na Bíblia nada é por acaso. Quando no mesmo texto a palavra aparece 3 vezes, é porque Deus está querendo dizer, esse é o ponto central do texto. O ponto central da ansiedade, dos problemas, é a preocupação. Ele está falando: não preocupa, não preocupa, não preocupa. 3 vezes eu estou te dizendo, não preocupa, porque se você preocupar, você trava o favor. Abre mão, descansa, entrega, e você vai ver. Olha, irmãos, já tive tantos, eu posso te contar tantos testemunhos, tantas vezes, tantas lutas que eu passei. A minha oração não era para resolver, era para entregar, porque quando eu entregava, na hora, o favor vinha. Olha que texto que eu li para você agora há pouco. Você vai encontrar favor no deserto, graça no deserto. É na hora que você entrega, a graça vem lá onde você está precisando. O favor de Deus te alcança. A mão do Senhor prepara todas as coisas. Não se preocupe. Essas férias mesmo, na verdade eu estava viajando, tirei uns dias de férias, lá nos Estados Unidos, e aconteceu um problema aqui, eu não estava aqui, eu não tinha jeito de resolver, me ligaram, eu falei: o que eu posso fazer? Nada, nem lá estou. Falei: Senhor,
resolve isso aí para mim. Não era um problema pequeno, não. No outro dia, o irmão me ligou e falou: pastor, olha o que aconteceu. Deus resolveu sem eu pôr o dedo de uma maneira muito melhor. Porque eu falei: eu já estou de férias mesmo, para que eu vou esquentar a cabeça? Depois eu vejo isso. Senhor, toma conta. Eu sei que nem sempre é fácil assim, eu entendo. Mas é um exercício que você vai aprendendo, quem está me entendendo? Mas quando você descansa, você vai ver. Pense em todas as necessidades com as quais você está preocupado. Por um momento. Eu te faço uma pergunta. Você acredita que o seu pai, que te ama, já sabe que você precisa de todas essas coisas? Você crê que ele é poderoso para te dar a solução? Então descansa. Ele sabe que você tem necessidades. E ele diz para você que se você descansar, não se preocupar, ele vai te adicionar. Todas estas coisas te serão acrescentadas. Você sabe, ele não usou a palavra dadas. Dada é o mínimo. Acrescentado é, na verdade, você já tem. Eu vou somar. Eu vou te dar além do que você está precisando. Não fique ansioso. Ele está falando porque quem fica assim é quem não é crente, ele diz. São os pagãos. É o mundo. O mundo é que tem que ficar preocupado, porque o mundo não tem para quem pedir. Não tem a quem socorrer. Não tem um Deus que é o Deus do impossível, que sabe tudo, pode tudo, conhece tudo, é capaz de tudo. O seu nome é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, inesgotável. Ele é capaz de me dar e dar para você infinitamente mais, diz a palavra de Deus, de tudo aquilo que nós somos capazes de pedir, de pensar ou de imaginar. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, olha para cá. Eu sinto no meu coração, Deus quer surpreender pessoas aqui. Você está pedindo algo, Deus vai te dar além. Ele vai surpreender você, mas Ele está dizendo, entrega, descansa. Quem fica preocupado é quem não tem pai para cuidar. Eu lembro de uma história que eu ouvi do pastor Luiz, quando ele morou na Inglaterra. Ele levou a filha dele, era pequena, para passear num parque que eles não costumavam ir, nunca tinham ido lá. E ele disse que foi fazer uma brincadeira com ela e perguntou para ela: fulana, você sabe onde nós estamos? Não sei. Ela criança. E ela falou: você sabe onde a gente mora? Também não. Você sabe como voltar para casa? Ela falou: não. E você não está com medo? Ela falou: não. Por quê? Ela falou: porque você sabe. Você sabe, quando você tem um pai todo poderoso, nada deve te preocupar. O médico diz que não tem cura. Meu pai cura tudo. O médico diz que eu vou morrer. Mas meu pai venceu a morte. Minha tia diz que eu vou ficar para titia. Meu pai diz que não é bom que o homem esteja só. Minha mãe diz que eu sou burra. Meu pai diz que eu tenho a mente de Cristo. Na minha família, tudo que eles fazem deu errado. Pois é, meu pai diz que tudo que eu puser a mão vai prosperar. Olha, que maravilha. Para que ficar preocupado? Pastor, mas será que é assim mesmo? Talvez, sabe quando você pergunta, você está perguntando, será que há Deus? Será que isso não é só história de pastor empolgado? Sabe que esse negócio da religião, bem que eu vi na faculdade, a religião é o ópio do povo. Há um Deus, querido, preste atenção. Romanos diz que a própria criação prova que há Deus. Eu te falei isso outro dia, repito. Será que faz sentido? Você imagina que não existisse relógio no mundo. Vou voltar a repetir para te lembrar. Você nunca ouviu falar de relógio. Você está andando na praia e encontra um relógio.
Não faz sentido você achar que houve uma explosão no cosmos e explodiram as rochas e então caiu uma engrenagem perfeita sobre a areia. E outra explosão, e outra engrenagem soprou, e ela veio voando e engatou na outra engrenagem perfeitamente. E outra explosão, e aquela explosão foi tão poderosa que fez um pininho perfeito, que caiu certinho, no meio das engrenagens. E outra explosão, e um ponteirinho com um buraquinho na ponta, encaixou dentro do pontinho que estava lá dentro das engrenagens. E outra explosão, e um vidro encaixou. E um outro ponteirinho por fora, e uma outra explosão, e duas correinhas. É muito difícil ser ateu. Tem que ter fé demais. Não, qualquer pessoa de bom senso sabe que qualquer coisa que tem um mínimo de estrutura, alguém fez. Agora eu pergunto para você, olha para a sua mente, olha para os seus olhos, olha para o seu coração, olha para a sua estrutura molecular, e diga para mim que isso é acaso, diga para mim que não há um Deus. Olha para os animais, olha para os peixes, para as aves, para as plantas, e diga para mim que não há um Deus. Olha para uma terra que gira perfeita, numa distância perfeita no céu, do sol, num eixo perfeito, todos os dias, e diga para mim que não há um Deus. Há um Deus, e se há um Deus, Ele se importa com você, porque Ele se fez homem, morreu no seu lugar, e Ele não negou o próprio Filho, não vai negar cuidar de você agora. Você tem razão para entregar os seus problemas, você tem razão para descansar nas mãos dEle, você não precisa ter medo. Isso não é história de livro infantil, não, é a palavra de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém, irmãos? Mas, voltando para Mateus capítulo 6, já estou indo para o meu final, verso 33, os irmãos do teclado aqui, do louvor, podem subir. A Bíblia diz: busca, pois em primeiro lugar, o seu reino, preste atenção em mim, e a sua justiça, e todas estas coisas vão ser acrescentadas. Aqui tem mais um ponto: quando que essas coisas serão acrescentadas então? Segundo esse texto da palavra de Deus, irmãos, quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia diz: quando eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas serão acrescentadas. Aí você vai falar para mim: ah, então é isso, pastor, eu entendi, é porque eu estou meio frio na igreja, é porque eu não estou envolvido na liderança, deve ser por isso que eu não estou recebendo. Agora eu entendi. Espera lá, calma. Se a condição, olha para mim, para receber, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu tenho que olhar na Bíblia o que significa de fato reino de Deus. Preste atenção em mim. Reino de Deus não é, você não pode definir. Existe um princípio da hermenêutica, a Bíblia explica a Bíblia. Então eu tenho que olhar na Bíblia o que é reino de Deus. E lá em Romanos, capítulo 14, verso 17, tem a definição. Eu sei que muitas pessoas pensam que reino de Deus é fazer missões, é se dedicar a Deus tempo integral. Claro que fazer missões é de Deus, claro que responder um chamado tempo integral é de Deus e faz parte do reino de Deus, mas não é isso que define de fato o reino de Deus na Bíblia. Isso tudo é muito bom, nós fazemos, nós respondemos a Deus, mas reino de Deus, a definição não é isso. A Bíblia diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aí você fala: ah, então é isso, justiça. Ah, eu não tenho sido justo, pastor, eu tenho cometido erros. Não,
mais uma vez você está enganado. O reino de Deus é justiça, mas não é a sua justiça. Porque a sua justiça é a minha. A Bíblia diz que ela é um trapo imundo, é um absorvente usado. Ela não serve para ser reino de Deus. Então de que justiça a Bíblia está falando? A justiça de Cristo. A Bíblia está, olha para mim, preste atenção, olha que chave. Você quer receber o favor de Deus? Primeiro, entregue e descansa. Segundo, tenha revelação. Coloca como primazia na sua vida, meditar, até entender pelo Espírito que você é justo em Cristo. Em Cristo. A Bíblia diz que nós fomos feitos justiça de Deus. Olha o que está lá em 2 Coríntios 5, 21. Coloca para mim, é aí já. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha para mim, quando você era pequeno, você tirava 10 na prova, mostrava para o seu pai te dava parabéns, e seu pai, então você pedia um presente. Quando você tirava 10, primeiro você tinha coragem de pedir o presente, porque agora você estava bem com seu pai, não é? Você tirou 10, e você falava, eu acho que ele vai me dar, porque eu mereço. O problema é que nós não conseguimos mais tirar 10. Com Deus não tem jeito de tirar 10, porque nós somos falhos. Aí porque quando você tirava a nota vermelha, você tinha coragem de pedir presente? Só se você fosse doente da cabeça. Tira nota vermelha, ainda está pedindo presente, vai tomar uma surra. Qual que é o problema aqui? É que a gente está, na vida, a gente tira muita nota vermelha. A gente erra muito. Por isso, a gente não tem coragem de pedir. Porque você acha que Deus é como os homens. Você arrumou o problema, você resolve. Não. Você arrumou o problema. E o seu pai fala, eu estou vendo, você não consegue resolver. Eu te amo, eu vou resolver para você. Isso se chama graça. É Deus dando tudo para quem não merece nada. É Deus resolvendo problema que não foi Ele que fez. Pastor, isso não existe. Aqui na terra não, mas no céu é assim. Isso é graça. Você não tem coragem de pedir, porque você tirou nota vermelha. E quando você tem coragem de pedir, você não sabe se vai receber, porque está com a nota vermelha. Mas aí, Jesus vem e fala para você, senta, deixa eu fazer a prova para você. Ele tira 10 sempre. Na hora que vai entregar a prova, ele fala, não, a prova dele é essa aqui, eu fiz para ele. E ele fala, meu filho, todas as suas notas são 10, não apenas uma, o boletim inteiro está azul, com nota máxima no céu. Quem tem o boletim inteiro com nota 10, e é filho de pai rico, e amoroso, tem ousadia para pedir? Tem. Sabe que vai receber? Sabe. Você não tirou nota 10, você tirou vermelho, mas Deus tirou 10 no seu lugar. E Ele, lá na cruz, trocou de prova com você. Ele pegou a sua nota vermelha e te deu a nota azul dele. E Ele falou, está tudo bem agora. Todas as vezes que você ajoelhar para orar, pode pedir, que o Pai está feliz com você. Porque eu cumpri as condições. Isso chama-se justiça de Deus. É alguém que fez tudo certo e foi aprovado, segundo o padrão celestial. Os pedidos de Jesus não podem mais ser negados, porque Ele cumpriu as condições. Agora, quando você crê em Jesus, a Bíblia fala que você é vestido dele. A justiça dele se torna sua roupa. E quando você chega diante do Pai, Deus não vê você e as suas falhas, Ele vê Cristo. Ele fala, eu posso resolver, eu posso abençoar, eu posso dar,
porque as condições foram cumpridas. Por isso que a Bíblia fala: busque em primeiro lugar ter revelação de que você é justo, não porque você merece, mas porque Cristo fez todas as coisas. Quando você entender isso, você vai ter fé, e quando você tem fé, você recebe, porque eu quero dar. Deus não dá para quem faz por merecer, Deus dá para quem crê, para quem medita nessa verdade. E por fim, a palavra de Deus, voltando lá para Mateus, ele diz uma última coisa. Eu não tenho tempo para falar tantas coisas que eu poderia falar para você, mas antes de Mateus, uma última coisa. Alguém fala: pastor, será que eu não estou vivendo em justiça então? Não estou tendo essa revelação? Como que eu posso saber se eu estou fazendo isso? Aqui em Isaías 54:14, a Bíblia dá o diagnóstico. Ele fala: vou ler aqui na outra versão, você estará seguro. Eu posso ler nessa aqui também. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. O que está escrito no começo? Será estabelecida em justiça. Quem está firmado na fé, da revelação que é justo em Cristo, ou seja, está estabelecido em cima da justiça, não vai ter opressão. Opressão é a palavra do Velho Testamento, que hoje é traduzida como estresse. Quem sabe, por revelação, que é justo, não tem estresse. Porque quem é justo, o céu não pode negar nada para ele. Então não tem preocupação. O que mais? Não temerás, não vai ter medo, não vai ficar aterrorizado, porque essas coisas não vão chegar até você, porque o sangue do Cordeiro já foi colocado na sua vida. Eu não preciso ficar com medo. O Senhor nos guarda, o Senhor resolve. Pastor, mas eu reconheço que eu ainda estou vivendo estressado em algumas áreas da minha vida. É porque você ainda não está completamente estabelecido na justiça. Mas não fique acusado por isso. Quero te dar um conselho: aproveita as férias, se você estuda, né? E vai ouvir mais da graça, vai ler mais sobre a graça, sobre a justiça. Pega as palavras, ouve de novo, pega um livro, lê de novo, pede para Deus: Senhor, dá revelação, que eu sou justo, porque eu ainda estou ficando preocupado com algumas coisas, e eu não preciso ficar preocupado, porque lá na cruz, o justo declarou: está tudo pronto, está tudo consumado, descansa, entrega. E aí, para encerrar, a Bíblia diz que, voltando lá para Mateus, capítulo 6, verso 34, Jesus fala: portanto, não se preocupem com amanhã, não se inquieteis com o dia de amanhã. Não fica preocupado com o que vai acontecer amanhã. Não fica preocupado se amanhã você vai ser despedido, ou se vai conseguir a vaga no emprego. Não fique preocupado se amanhã, no final do ano, você vai ou não passar no Enem. Não fica preocupado se você vai conseguir casar ou não. Não se preocupe com amanhã. Por que você está preocupado com amanhã? Amanhã tem os seus problemas. Você sabe por que Deus não quer que você fique preocupado com o dia de amanhã? É porque Ele quer que você desfrute hoje. Quem está preocupado com amanhã, perdeu o dia de hoje, sim ou não? Você sabe, o povo estava no deserto, não tinha jeito de plantar, não tinha jeito de colher, não dava para fazer nada, estavam preocupados. O que Deus falou para eles? Não se preocupe, eu vou mandar um maná. Não tem na terra o que vocês precisam para viver? Vou mandar do céu. Olha a palavra de Deus para você. Aqui não tem nada que possa resolver seu problema? Fique tranquilo, Ele vai mandar do céu. O céu tem tudo. Então Deus mandava um maná para eles do céu. Aí,
eles com medo de faltar, guardaram. Só que no outro dia deu bicho. Deus falou: não pode guardar para amanhã. Amanhã eu dou de novo. É para hoje. Desfruta hoje. Que se você ficar comendo, com medo, quem que consegue desfrutar da comida pensando que vai faltar comida amanhã? Deus falou: não, é todo dia. Hoje tem graça, amanhã eu dou graça de novo. Sabe o que é graça sobre graça? Então ele está falando: não preocupa. Ei, o diabo está roubando o seu dia, fazendo você ficar preocupado com amanhã. Vai desfrutar da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua corte, da sua mulher, dos seus filhos. Desfruta hoje. Mas amanhã tem um problema. Amanhã Deus vai dar graça de novo. A graça é só para hoje. Desfruta da graça hoje. E amanhã, quando amanhã chegar, Ele fará de amanhã o hoje. Ele vai dar graça para você de novo. Não fica preocupado. Desfruta agora. Quantas vezes o diabo quer tirar nossa alegria, nossa paz, nos fazendo preocupar com o dia de amanhã. Mas Deus cuida de passarinho, querido. Eu quero te dar um desafio essa semana. Alguém aqui essa semana observou um pardalzinho? Não, né? Essa semana você vai olhar para um pardal, qualquer lugar. Procure um pardal e me fale se você encontrou algum pardal magro. Você vai ficar chocado. Os pardal tudo gordo. Lá em casa tem uns passarinhos que vão lá. Eu fico observando eles, porque eu gosto de meditar no que a Bíblia fala. Jesus não falou? Olhai para os pássaros e vede. Eu observo os pássaros, eles cantam todo dia de manhã. E tudo gordo. E não tem ninguém jogando comida. E às vezes eles estão bicando lá o chão e eu olho e falo: mas nem tem comida aqui, onde é que esses caras estão comendo? Eu não estou vendo, mas tem. Porque Deus dá. E Jesus fala: está vendo? Estão tudo gordo, feliz. Eu estou cuidando deles. Não vou cuidar de você. Descansa. Fica de pé. Vamos entregar. Vamos abrir a mão. Vamos soltar o tubo do azeite. O que está te afligindo? Qual é a área que você precisa entregar para Deus? Eu não sei qual que é a área que você precisa entregar. A mão do Senhor é maior do que a sua. Estende as suas mãos para o Pai. Abra sua boca. E por um minuto, ore. Por um minuto, entrega para Deus cada área da sua vida que você está precisando. Fala: Senhor, eu não sou capaz de resolver, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é capaz de resolver o que eu não sou capaz de resolver. Faz no meu lugar. Fala para Deus, entrega. Vai entregando ao Senhor agora. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que toda preocupação seja entregue nas suas mãos. Preocupação com a família, preocupação com o dinheiro, preocupação com o futuro, com o casamento, com a saúde, com a célula. Medo, preocupação com a depressão, com dívidas, com inimigos, com ameaças. Nós entregamos todas as coisas nas tuas mãos. Sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto somos capazes de pensar, de pedir, de imaginar. O Deus do impossível. Entrega tudo. Pega suas mãos para Ele. Descansa nos braços dEle. Meus braços é o meu descanso. Diga para Ele. Seja muito mais edificado
com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.